meia-noite, meia-noite. Olá, amados irmãos, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje mais uma vez, neste domingo, dia 16 de agosto, para levar até vocês mais uma live, para estar falando mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E também, meus amados, nós estarmos orando para Deus vos abençoar. E com certeza, meus amados, Deus, Ele continua poderoso para nos abençoar, meus irmãos. Foi numa noite longa de sofrimento e dor, a cena cruciante, orando contemplou, suas mãos e pés cravados, sua fronte a sangrar. Naquela hora amarga começou a falar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Foi lá no Getsemane que isto sucedeu, a cena mais horrenda que o Salvador viveu. Suor, sangue tornava na face do Senhor, o horror lá do Calvário o Mestre contemplou, olhando o mundo inteiro que veio pra salvar. O cálice tão amargo, ó Pai, posso tomar. Foi lá no Getsemane que isto sucedeu, a cena mais horrenda que o Salvador viveu. Cordeiro mudo ao madeiro marchou, após a hora nona um brado e expirou, seu corpo pendurado entre a terra e o céu ficou, no cume do Calvário que tudo consumou. Foi lá no Getsemane que isto sucedeu, a cena mais horrenda que o Salvador viveu. Amados irmãos, Deus abençoe aí a irmã Elmira de Mello, a irmã Regina, o Eliseu, a Ivanir Lázari, lá em Lucas do Rio Verde, está aí nos acompanhando também. Daqui a pouquinho já vamos estar meditando na palavra de Deus e também orando em favor de todos os nossos amados irmãos, sabendo que Deus, Ele vai dar bênção, Ele vai operar milagres, Ele vai operar maravilhas em nossas vidas. É só nós crer, é só nós confiar nesse grande Deus que a bênção vai chegar sobre nós. Irmã Ivanir, paz do Senhor para todos vocês, meus amados. Vamos nós aqui com fé, com muita confiança neste nosso grande Deus.
palavra de Deus hoje no livro de João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, que nos diz o seguinte, capítulo 11, versículo 25 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Crês tu nisso? Meus amados irmãos, está aqui a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Queremos meditar nesta palavra e o tema da nossa meditação é: por que temer a morte? Se a morte não é o fim, é sim o encontro com Jesus Cristo. Hoje, meus amados irmãos, nós tivemos uma perda entre a família, porque faleceu a irmã Fernanda, que nós sempre pedimos a oração aqui dos irmãos em favor da jovem senhora, apenas 29 aninhos de vida, casado há pouco tempo com o Marcos Portela, e sofreu bastante com um câncer terrível, que quando descobriram, quando ela sentiu uma dor no seu estômago, ela fez uma endoscopia para ver o que era esta dor. Descobriram um câncer e já não deu mais para fazer uma cirurgia, porque já estava muito avançado. Dali começou a luta, não é, amados irmãos? Nós orando, a igreja clamando, mas Deus quis recolher a Fernanda, Deus quis levá-la, não é, amados irmãos? Para ela, acabou-se o sofrimento. Para a irmã Fernanda, acabou a luta. Agora não tem mais com que ela se preocupar, não vai mais se incomodar, não vai mais sofrer, porque este mundo perverso, meus amados irmãos, é lutas, é angústia, enquanto nós estivermos vivendo aqui, é luta, é problemas, não é, meus amados irmãos? A morte, meus queridos irmãos, é uma realidade que todos enfrentaremos. Ela pode causar tristeza, separação e temor. Porém, para quem está em Cristo, a morte não é o fim, é a passagem para a eternidade, não é, meus amados? Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele não prometeu que o cristão jamais morreria fisicamente. Ele prometeu algo muito maior. A morte não terás a palavra final. A morte não
Não é, amados irmãos? A morte não tem a palavra final. Ela determina, acabou, porque não acabou. A morte não conseguiu vencer. O vencedor foi o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus chegou lá na casa de Marta e Maria, porque Lázaro, seu amigo, tinha morrido, Jesus chorou, diz a palavra de Deus. Jesus chorou por ver que até ali a morte estava reinando, até ali a morte estava tendo vitória, mas estava perto de chegar ao fim as vitórias da morte, porque com a morte de Jesus na cruz do Calvário, com o derramamento do seu sangue, ele venceu a morte. Aleluia, glórias a Deus. Por que temer a morte, meus amados? Se Jesus é a vida, precisamos temer então a morte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, o que nós vemos 11 e 25 do livro de João. Jesus tem poder sobre a morte, meus queridos. Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus venceu a própria morte. Quem está em Cristo tem esperança além do túmulo. Não é ali no túmulo, não é o final, não. Nesta tarde nós vimos os coveiros fechando o túmulo com lajes de concreto, colocando massa, fechando as frestas como quem diz: agora nunca mais tu sairás daqui, agora tu estás preso para sempre. Mas não, meus amados, para o cristão fiel, para o cristão verdadeiro, ali não é a morte, não é, amados irmãos, um concreto, uma laje que vai segurar, que vai prender o cristão. Não. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo vai romper o concreto, a laje, vai romper tudo, e um dia a nossa irmã vai ressuscitar. Glórias a Deus por isso, porque nós somos mais do que vencedores. Meus amados, a morte não é o fim para quem crê. Não, a morte não é o fim. Jesus disse o seguinte: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Aleluias, glórias a Deus. O mundo vê a morte como um ponto final. Para o cristão, ela é apenas uma passagem. Uma passagem para a eternidade. O apóstolo Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está escrito, Paulo escreveu na carta que ele enviou para os Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso, meus amados irmãos, significa que deveremos desejar a morte, mas que não precisaremos viver escravizado pelo medo dela. Não, nós não temos medo da morte, porque, meus amados, o Senhor Jesus é a vida. Jesus prometeu de estar conosco todos os dias. O salmista disse o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, meus queridos. Aleluia, glórias a Deus. Deus está conosco na vida, Deus está conosco nas dificuldades.
dificuldade, Deus está conosco no sofrimento e Deus está conosco até o último momento. Glórias a Deus, Cristo venceu esta morte, Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. No livro de Apocalipse, meus amados, capítulo 1, verso 18 diz: o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer que Jesus tem domínio sobre a morte. Aleluia, glórias a Deus. Quem tem a chave da morte é o Senhor. Portanto, o cristão não precisa temer aquilo que está nas mãos daquele em quem ele confia. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, o dia em que Jesus nos chamar, é Ele que vai controlar, Ele que tem a chave, Ele que domina, Ele pode nos ressuscitar no último dia. Meus amados, o mais importante é estar preparado. É isto, aí está o segredo de toda coisa, né, irmãos? Nós estarmos preparados para nós estar com Jesus. Irmãos, a pergunta sempre que nós devemos fazer: quando eu morrer, para onde eu irei? Eu irei com Jesus? Eu irei com Ele? Eu estou preparado para isto ou não estou? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É isso que nós precisamos fazer, estar preparado para encontrar com o Senhor nosso Deus. Aleluia! Para quem está em Cristo existe uma esperança eterna. Glória a Deus. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14, versículo 2. Aleluia. Muitas, milhares de milhões de moradas na casa do Pai. E aonde nós temos direito, pela morte de Jesus, de entrarmos e tomar posse também de uma destas moradas. Aleluia, glórias a Deus. Por que temer a morte, então, meus amados? Não precisamos viver dominado pelo medo, porque Jesus é a ressurreição e a vida. A morte não é o fim para quem crer. Jesus está conosco nos vale. Cristo venceu a morte. Existe uma eternidade preparada para os salvos. Então, meus amados irmãos, não precisamos temer a morte. Glórias a Deus, porque a morte é simplesmente um encontro com o Senhor, para estarmos vivendo eternamente. E hoje, meus amados irmãos, em nossas orações, não vamos mais incluir o nome da Fernanda nestas orações, mas sim vamos incluir agora o nome ou a família da Fernanda, o pai e a mãe. Porque, meus amados irmãos, é muito triste o pai e a mãe ter que sepultar o filho. O normal seria os filhos sepultarem os pais, mas hoje houve isto que aconteceu ao contrário. O pai e a mãe, não é, amados irmãos, o sentimento é muito grande. O sentimento da irmã Cida, irmã Maria Aparecida e irmão João Portela, o sogro, não é, amados irmãos, e a sogra que perderam a sua nora tão querida, e o Marcos que perdeu a esposa.
Mas, meus amados irmãos, então hoje as nossas orações é em favor da família, tá bom, irmãos? Vamos incluir a família. Mas ainda também, amados irmãos, nós continuaremos orando, que os meus pedidos que eu sempre tenho para vocês nos ajudarem em oração, é a oração em favor da irmã Maria Madalena, tá, amados irmãos? A Maria Madalena, que sempre foi uma irmã esforçada na obra de Deus, sempre foi uma obreira trabalhadora da seara da Igreja Príncipe da Paz, e hoje, meus amados irmãos, ela está acamada e cada dia que passa complicando-se mais a situação, porque agora, meus irmãos, ela já está se alimentando por sonda, porque a enfermidade dela, né, irmãos, ela não consegue mais se alimentar normalmente. Então vamos continuar orando, meus irmãos. A luta, os problemas venham sobre nós, mas nós não podemos desanimar, porque o cristão, ele passa luta, ele passa por problemas, mas isto não quer dizer que Jesus Cristo não está nos cuidando. Isto não quer dizer que Jesus nos abandonou. Isto não quer dizer que Jesus não está ouvindo a nossas orações. Ele está nos ouvindo, sim, meus amados, e vai continuar dando a bênção e a vitória. Glórias a Deus. Já já estaremos nós orando. Leproso, na Síria um grande general, homem valente, poderoso, mas a lepra era o seu mal. Se humilhou para o Deus de Israel, procurando... Deus abençoe a irmã Elmira, a irmã Regina, Deus abençoe Ivanir, a Dulce Maria, Deus abençoe Pastor Marcos Pereira, Deus abençoe o nosso irmão Marcos. Amanhã, meus amados irmãos, em nossa live nós vamos estar ouvindo o áudio do Pastor Marcos, né, respondendo a pergunta que ele fez, que ele vai estar explicando, né, Pastor Marcos? A Denise Casagrande, Deus abençoe a irmã Denise, Deus abençoe o Alisson, a irmã Carmen, Deus abençoe a irmã Carmen, a paz do Senhor, irmã Carmen, a Carmen, esposa do pastor Nelson, a Maria Almeida, aquele abraço. Meus amados irmãos, o pastor Marcos está apresentando o seu pedido de oração hoje aqui, e foi bom tu nos lembrar, pastor Marcos, orar em favor do irmão Damião Santos. O Damião Santos, um irmão, aquele Toledo, né, amados irmãos, bem conhecido, já foi vereador, né, e está aí também enfermos. E vamos apresentar então o nosso irmão, o Damião. Beleza, meus amados e queridos irmãos? E nós vamos então se preparar agora para a oração da fé. Glórias a Deus. Na terceira vez, a fé ia crescendo dentro de si. Grande Deus, soberano e eterno Pai, neste momento, Jesus, nós oramos pedindo tua bênção para todos os irmãos que estão nos acompanhando aí, Senhor. Meu Deus, a irmã Cida Borer, visita ela agora, Senhor, eu sei que ela precisa da bênção. O Júlio César de Oliveira, vai abençoando cada um dos meus amados irmãos que estão aí nos acompanhando e agora orando juntamente conosco. Meu Deus e meu Pai, nesta oração nós oramos em favor dos familiares da irmã Cida Portela, João Portela, o Marcos, a Juliana. Senhor, meu Deus, ó meu Pai, esses pais que perderam a filha, os pais da irmã que tu recolheste, a Fernanda.
Senhor, meu Deus, os familiares, aleluia, nós oramos pedindo que a tua bênção esteja sobre eles, ó Deus. O consolo, o conforto é somente tu que pode dar, ninguém mais, ó Deus. Aleluia, Selamaio Niclais. Aleluia, meu Deus. A irmã Maria Madalena, Senhor, que está enferma também, acamada, Jesus. Estenda as tuas mãos, meu Pai, sobre a vida da irmã Maria, Senhor. Tudo está em tuas mãos, Senhor, e dai a vigilância e a força para as famílias que estão passando por lutas com enfermidade, para que nenhum peque, para que nenhum entristeça o teu divino Espírito Santo, murmurando, Senhor, murmurando porque está acontecendo esta luta, este problema, mas que cada um, Senhor, possa estar glorificando o teu nome, exaltando a ti, Senhor, por tudo, porque tu sabe o que faz, tu sabes, Senhor, aleluias. Ei, meu Deus, visita agora, meu Deus, o irmão Damião Santos. Tu pode curar, tu pode libertar o irmão Damião, Senhor. É, meu Deus, oh, meu Pai eterno, Emaio Niglai, Sharamanda Lamai tu clamas, Letu canta Lamai, aleluia. Oh, Espírito Santo, dai a vitória. Estenda as mãos agora, Senhor, curando, libertando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Glória da Rabai, clanto lamandas. Senhor, abençoa, confirma a vitória, abençoa esta semana, o trabalho de cada um dos irmãos, nesta semana que já estamos iniciando, Senhor. Venha abençoando, papai. Glórias a Deus, aleluia. Nós reconhecemos, ó Pai, que não somos nada, somos pobres, miseráveis, pecadores, e que precisamos de Ti, Senhor. Muito nós precisamos de Ti, papai. Estenda as mãos da vitória agora, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Salvador. Aleluia. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, amanhã, 22 horas, vamos estar aqui novamente para levar até você mais uma live e oração, a oração da fé, tá bom, meus irmãos? Que Deus vos abençoe e tenham todos uma boa noite na presença do Senhor e uma segunda-feira abençoada. E amanhã, na live de amanhã, vamos estar aí pondo no ar o áudio do Pastor Marcos, respondendo a pergunta. E quem sabe o Pastor Marcos já lançando outra. Deus vos abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer.